1 Samuel, capítulo de número 30. Eu comecei a falar sobre isso semana passada. E eu queria finalizar hoje sobre esse assunto. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Na realidade, eu vou ler só o verso 4. E depois eu vou, conforme eu for falando, eu vou ler nos outros. Então Davi e o povo que com ele estava, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor. Curva sua cabeça. Pai, obrigado por este momento tão especial. O Senhor nos concede nessa terça-feira. Subimos a essa casa com o único propósito: te servir, te adorar, te rendermos graças. Fala mais uma vez conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Todos os acontecimentos que estão registrados na Bíblia, eles têm um propósito. As histórias que estão na Bíblia, elas não estão só por estar. Deus não inspirou os homens só para eles escrever aleatoriamente. Não. Tudo que tem na palavra de Deus, na Bíblia, serve para aplicar para a nossa vida. São testemunhos, são exemplos. Tudo isso é para o nosso crescimento. Eu já disse e repito, a Bíblia ela trata de todos os assuntos que você imaginar. Tudo que você pensa, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você entende que há uma necessidade, você vai encontrar na palavra de Deus. Mas talvez o propósito maior de Deus é a família. Só que a família é o campo de batalha que o inimigo mais quer atacar, destruir, acabar. Não é no seu trabalho que o inimigo fica querendo atacar 24 horas. Não é o seu relacionamento com o seu patrão, não é o seu relacionamento com o seu vizinho, não é o fato de você estar na igreja. Mas o maior campo de batalha que o inimigo sempre vai atacar é na família. Oxalá se todas as famílias estivessem aqui hoje para ouvir essa palavra. Porque muitas famílias têm perdido o amor. Muitas famílias têm perdido o romantismo, a alegria, o prazer da família. Eu disse aqui terça-feira passada que quais são os 5 alvos que o inimigo ataca para destruir a nossa família? Dinheiro, filhos, saúde, vida conjugal e relacionamentos. Essas são as 5 áreas que o inimigo mais vai atacar. Em alguma delas ele vai sempre achar uma brecha, uma ponta solta para tentar destruir você. O capítulo de número 30, ele vai contar a história de Davi, quando Davi retorna para Ziclag e pega essa cidade toda destruída. Uma cidade que estava debaixo dos escombros, um caos. Só que essa tarde Deus estava ministrando ao meu coração que o propósito de Deus é sarar as famílias. O propósito de Deus é sarar as famílias. E eu anotei aqui 6 lições para mim compartilhar com você sobre como Deus pode restaurar a nossa família. Como que Deus pode
restaurar a minha casa. Se você vai tomar nota, se você vai anotar, a primeira dela é: não se conforme com a situação. Você pode dizer isso para pelo menos 2 pessoas ao seu lado? Não, desse jeito aí ele já conformou, ó. Diga mais alto, diga com ousadia: não se conforme com a situação. Olha o versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram. Você precisa aprender a reagir diante das situações. Você não pode se conformar com a situação que você está levando, ou que a sua família está levando. Tem coisas acontecendo dentro da sua casa que não é normal. O casamento está ruim, o relacionamento está ruim, doenças atrás de doenças, relacionamento tóxicos, mulheres que têm se acostumado com o perfil de marido agressivo, ignorante, por aí vai, homens que têm se acostumado com mulheres rixosas, casamentos que a relação íntima já não acontece mais, filhos desobedientes e por aí vai. E você está achando que isso é normal. Você não querer estar na igreja o tempo todo. Você não gostar de se envolver na igreja. Você prefere todas as coisas, de menos Deus, de menos a igreja. Isso não é normal. Você se acostumou. O problema é que muitas famílias estão agindo assim. É normal. É normal. Não, isso aqui, pastor. Não, isso aqui é normal. A palavra omissão, ela se encaixa nisso aqui agora. Não seja uma pessoa omissa na sua família. A palavra omissão, ela traz a ideia, ou o ato, ou o efeito de deixar de lado, desprezar, esquecer, não se importar. Você precisa ter uma santa indignação dentro de você. Você precisa, pastor Jonathan, aprender a dar um basta em algumas coisas na sua família. Você precisa entender que algumas coisas que acontecem na sua casa não é normal. Tem horas na sua vida que você precisa dizer assim: eu não aceito mais isso aqui na minha casa. Eu não aceito viver nessa situação. Eu não aceito viver dessa forma. Pastor, e como que eu vou sair disso? Só tem uma maneira: com a ajuda do Espírito Santo. Tem gente que tem a ousadia de abrir a boca e dizer assim: não estou feliz com a minha família, vou abrir mão dela e vou arrumar outra. E não é assim que Deus quer. Você não pode ser omisso. Ah, pastor, eu não aguento mais o meu casamento. Eu não aguento mais o meu esposo, a minha esposa, a minha família. Você precisa voltar atrás no que você tem falado e dizer: eu vou lutar pela minha casa. Eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou lutar pelos meus filhos. Eu vou lutar. Se algo dentro da sua casa, e isso serve até para quem é solteiro e para quem vai casar. Se algo na sua vida está gerando desconforto, você não pode se acomodar. Você não pode achar que isso é natural, isso é normal, não. Aí tem um ditado popular aí fora que diz assim: ah, pastor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A situação está tão ruim que eu já acostumei. Não tem mais jeito, pastor. Todo casamento é igual. Aí tem um ditado popular aí, permita-me usar ele aqui, que diz assim: pau que nasce torto, ele só morre torto se o carpinteiro de Nazaré não encontrar ele. Porque no dia que o carpinteiro de Nazaré encontra, ele muda tudo.
Ele coloca tudo no lugar. Se o casamento está torto, Ele vai endireitar. Se os filhos estão tortos, Ele vai endireitar. Se a mulher está torta, Ele vai endireitar. Se o homem está torto, Ele vai te endireitar. Deus nos deu um dom. Sabe qual é o dom que Deus nos deu? O dom da adaptação. O ser humano se adapta muito fácil. O nosso organismo, ele tem a capacidade de se adaptar em ambientes. Se você chegar no frio, nos primeiros minutos, as primeiras horas, você vai estranhar. Mas logo o seu corpo se adapta. Se você vai para o extremo do calor, você se adapta. O problema é esse. Esse é o problema. É que você se adaptou com as coisas na sua casa. Você se adaptou com essa vida, com esse casamento, com os filhos dessa maneira, com a realidade que você está vivendo. Um casamento sem vida, uma família desorganizada, filhos desobedientes. Só que você não concorda, mas também você não reage. Você sabe por que alguns lares estão sendo destruídos? Porque os soldados que deveriam estar de pé, com a espada na mão, estão prostrados. É pai que deveria estar com a espada na mão. É mãe que deveria estar de joelho. Mas não estão. Aí olha o texto. Tiago capítulo 4. Eu sei que agora vai ser difícil você dar glória a Deus. Versículo 17. Tiago 4 e 17. É difícil dar glória a Deus, eu sei. Mas escute isso aqui. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, tá o quê? Então todas as vezes que você é omisso dentro da sua casa, você está pecando. Todas as vezes que você sabe que algumas coisas na sua casa precisam mudar, na sua vida pessoal precisa mudar, e você não está fazendo por onde para mudar, você está pecando. Omitir é você fugir de tudo aquilo que não está certo. Ou melhor, omitir é você fingir que está tudo normal na sua casa, sendo que você sabe que não está. Só que escute, coisas espirituais só são vencidas no mundo espiritual. A ordem de Deus para mim e para você nessa noite é: pegue a sua espada, pegue o seu escudo e se posicione para a batalha. Quem vence batalhas não é o mais forte. Quem vence batalhas é quem se posiciona. Vou repetir isso aqui porque pode ser resposta para alguém. Quem vence as batalhas não é quem é mais forte. Quem vence batalhas é quem se posiciona. Quando você se posicionar, sua família vai viver o extraordinário. Sua família vai viver o sobrenatural. Você vai viver coisas maiores com Deus. Sua casa não tem que viver dessa maneira. Sua família não tem que viver dessa maneira. Então aprenda a ter um santo inconformismo dentro de você e dizer assim: eu não tolero essa vida desse jeito mais. Eu não tolero que meu casamento seja assim mais. Eu não tolero que meus filhos vivam assim mais. Eu não tolero isso, eu não tolero. Eu preciso viver uma mudança. Quando você se posicionar, Deus vai mudar a história da tua casa. Oh glória, Deus vai mudar a história da tua família. Você tem autoridade do céu para mudar essa realidade. Segunda coisa que você precisa ter para restaurar a sua casa: chore na presença de Deus. Olha o versículo 4. Davi, quando chega, o texto diz que ele chorou e ergueu a voz. E o texto diz: chorou muito. Chorou tanto que não teve mais força para chorar. Chorar pode significar algo, Dâmaris, que precisa ser mudado dentro de nós. Não é choro de autopiedade, não é choro de revolta contra Deus, mas é chorar que o seu choro vai tocar o céu para você viver uma mudança. Toda pessoa que está chorando, ela está dizendo assim: aqui dentro tem alguma coisa que precisa mudar. Aqui nessa casa tem alguma coisa que precisa mudar. Quando você está chorando, você está dizendo para Deus assim: eu não me aceito, eu não conformo com a forma como a minha casa está vivendo. Eu preciso que as coisas mudem. Quem está chorando está extravasando e deixando a sua dor sair. E o detalhe, pastor Cleito,
Davi não chora no oculto, Davi chora para todo mundo ver. Segundo, Davi não está chorando por alguém longe, não. Davi está chorando pela sua família. Davi está chorando pelos seus filhos. Eu vou perguntar e você responde: quanto tempo faz que você não chora pela tua família? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima pela tua casa? Essa noite Deus está dizendo para alguém: está na hora de você voltar a chorar. Está na hora de você voltar a derramar uma lágrima. Estou sentindo Deus nessa palavra. Alguém chegou para o irmão William Bolt, o fundador do Exército de Salvação, e disse para ele assim: eu já fiz de tudo o que eu podia fazer. O que eu vou fazer que a minha situação não muda? William Bolt olhou para ele e diz assim: experimente chorar. O problema é esse, é que a gente quer que os outros chorem por nós. Só que a gente não pode transferir o choro. A gente quer que alguém tenha atitude por nós. A gente quer que o pastor, que a liderança, a gente quer que todo mundo chore, de menos a gente. Só que eu vou te dar um motivo para você começar a chorar. Salmo 56, verso 8. Pastor, a Bíblia é quem diz que o Senhor contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Eu vou melhorar isso aqui. Deus não recolhe outras coisas, mas as lágrimas que você derrama, elas são guardadas no céu. Eu vou liberar isso aqui para alguém essa terça-feira. Deus está dizendo para você: volte a chorar na presença de Deus. Peça para Deus te dar um coração quebrantado. Esse coração duro, esse coração que está dizendo eu não choro, Deus está dizendo: chora sim, rapaz. Chora sim, mulher. Se derrame na presença dEle. Terceira coisa: reanime-se no Senhor. Olha o versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas. Mas Davi, pastor Betuel, é no mesmo versículo, Pamela, é no mesmo versículo, não é em 2. É no mesmo versículo que Davi fica angustiado. É no mesmo versículo que o povo quer apredejar Davi. É no mesmo versículo que eles estavam amargurados. Davi se reanima no Senhor. A palavra reanimar aqui traz ideia de alguém que já se perdeu o ânimo. Só que Davi tomou uma decisão. Eu gosto disso. Porque Davi não ficou no canto. Ah, não. Vou morrer. Eles querem me matar. Davi, essa palavra reanimar aqui é se levantar. Só que Davi não revoltou contra Deus. Porque tem família que o pai revolta contra Deus. Tem mãe que se revolta contra Deus. Segundo, Davi não fugiu de Deus, mas ele se apegou em Deus. A pergunta é: em quem você tem se apegado? É nesses youtubers da vida? É nesses camaradas que você nunca nem viu, não sabe nem qual é a história? É nessas pessoas que você senta na roda na hora do seu almoço? É nessas pessoas que você coloca dentro da sua casa que você nem sabe quem que é? Davi está ensinando uma coisa para mim: se você quer que a sua família seja restaurada, se apegue em Deus. Quando você se levantar, você vai voltar a orar. Quando você se levantar, você vai voltar a fazer campanha pela sua casa. Quando você se levantar, você vai voltar a pagar preço pela sua família. Eu vou dizer uma coisa para você essa noite:
Está na hora de você voltar a contar a tua história para Deus. Porque eu posso dobrar o joelho e dizer: Deus, visita o pastor Cleito, visita o Mateus, visite a Nicole. Eu posso como seu pastor, mas você se ajoelhar e dizer: Deus, eu estou aqui e eu preciso, é outra história. Só que tem uma coisa que eu vou te dar um conselho. Quando você dobrar o joelho pela sua casa, pela sua família, não só diga: Deus, muda minha esposa, muda meu esposo, muda meu filho. Começa dizendo: Deus, me muda. Deus, eu preciso mudar. Porque antes da gente apontar o erro do outro, a gente tem que olhar para nós. Talvez você está esperando muito da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, e você não está olhando para você e dizendo: eu preciso melhorar. Então quando você dobrar o joelho, diga assim: Deus, eu preciso ser melhor como pai, eu preciso ser melhor como mãe, eu preciso ser melhor como esposo, eu preciso ser melhor como filho, eu preciso. A família é um presente que Deus te deu. Agora eu vou te dar uma coisa, eu vou te falar uma coisa. Só para quem é casado. Para os solteiros, eles ficam só esperando porque vai chegar. Os casados, olhe bem para mim. Sabe essa mulher que você tem do seu lado aí? Ela é o número que você precisava ter na sua vida. Não é mais e nem menos. Sabe esse homem que você tem do seu lado? Ele é o número que Deus tinha para você. Deus não tinha outra pessoa essa. Pastor, ele é muito complicado. E você é fácil? Pastor, ela é muito barraqueira. E você é alguém manso? É por isso que Deus deu a pessoa certa. Ah, pastor, eu vou separar. Separa. Ai, pastor, eu não gosto dos meus pais. Pois é, mas foi esse que Deus escolheu para ser seus pais. Pastor, os meus filhos é complicado. Pois é, vai reclamar com Deus. Porque falar, aqui a gente fala, né? Fala: Deus, por que o Senhor me deu essas bênçãos aqui, essas meninas, esses abençoados? Aprenda a valorizar o que Deus te entregou. A sua família é o seu maior patrimônio. Vou repetir: sua família é o maior patrimônio que você tem. Quarta coisa: busque sempre a orientação de Deus. Primeiro, não se conforme com a situação. Segundo, chore na presença de Deus. Terceiro, reanime-se no Senhor. Quarto, olha o versículo 8. Busque sempre a orientação de Deus. Davi chora, Davi levanta, se reanima. Aí olha o texto: e Davi consultou. Interessante é que Davi não é sacerdote. Davi não é o quê? Davi não é o quê? Por que para ser sacerdote? Davi era da tribo de Judá. Então Davi não é sacerdote. Só que ele entendeu que para ser sacerdote, ele entendeu que ele precisava pegar a estola sacerdotal. Só que a estola sacerdotal era uma vestimenta que só sacerdotes podiam usar. Só que quando Davi entendeu que a sua casa estava destruída, que a sua família estava destruída, que tudo estava acabado, ele disse: traga a estola sacerdotal, porque eu preciso me posicionar diante de Deus. Cadê os homens que são casados aqui? Levanta a mão. Só os homens. Só os homens. Vocês são pastores da sua casa. A primeira igreja que você pastoreia a sua casa. Pastor, eu não sou casado. Então você é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua família. Davi é o quê? Guerreiro? Sim ou não? Sim ou não? Davi era um homem guerreiro. Entendia tudo de guerra. Só que quando ele descobre que o povo estava, que a cidade estava destruída, Davi não tomou a atitude de ir rápido. O que Davi fez? Consultou. Aqui está o segredo de muitas coisas darem certo e outras darem errado. Porque você acha que você sabe tudo, que você pode tudo, que você manda no seu nariz. E aí você não consulta a Deus.
Você não consulta a Deus para nada. Mas quando dá errado, você é o primeiro a bater o joelho no chão e dizer: Deus, me tira dessa situação. Aí Deus pergunta: e onde estava que o Senhor não me falou antes? Ai, pastor, eu não gosto do meu casamento. Mas você orou para casar? Pastor, eu não gosto do meu trabalho. Você orou? Pastor, eu não gosto. Você orou? Pastor, eu tomei um prejuízo de 100 mil reais. É? Você orou para assinar o contrato? Não, pastor, não precisa. Não espere Deus colocar fogo nas suas Ziclag para você voltar a ter intimidade com Deus. Não espere Deus bagunçar a tua família todinha para você voltar a trazer sua família por perto do altar. Aprenda a consultar Deus nas suas decisões. Quanto tempo faz que você não chega em casa? Geneton, João Marcos, senta com a sua família e diz: vamos orar. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não coloca a mão sobre os seus filhos e diz: o Senhor me deu, mas guarda? Quanto tempo faz que você não coloca a mão na cabeça da tua esposa, do teu esposo? Famílias restauradas. Quando Davi vai consultar, a gente aprende uma coisa: Deus não vai responder aquilo que você quer ouvir. Deus vai responder o que você precisa ouvir. O problema é que a gente quer ouvir só o que nos agrada. Só que para de ficar correndo atrás de resposta que te agrada e começa a acatar aquilo que Deus disse para você. Olhe bem para mim. Não seja negligente com a sua família. Tem muitos pais, muitas mães, muitas famílias que têm sido negligentes dentro das suas casas. A negligência é primo da omissão. A negligência gera marcas terríveis dentro de uma casa. Pastor, o que é negligência? É você saber que tem que fazer alguma coisa e você não faz. E quando faz de maneira errada. Sabe o que é isso? Isso vai gerar risco dentro da sua casa. Quinto, persevere na caminhada, mesmo com dificuldade. Persevere na caminhada, mesmo com dificuldade. Olha o versículo 9. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de passas de figos secos e 2 cachos de passas. E ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi perguntou: de quem você é e de onde você vem? E o moço respondeu: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3. Sua casa vai ser transformada. Sua casa vai ser o melhor ambiente que se possa existir. Toda casa passa por luta. Toda casa passa por crise. Toda casa enfrenta ventos. Toda casa tem doença. Toda casa tem situações complicadas. Mas como que você tem reagido diante disso?
A Bíblia diz que Davi saiu com 600 homens atrás dos inimigos, porque Deus havia autorizado ele ir. Quando ele chega no ribeiro de Bersó, aqui acontece algo. Porque ribeiro de Bersó, a palavra Bersó significa decisivo. Então quando eles chegaram no ribeiro de Bersó, ali era um lugar decisivo naquela caminhada. Você já parou para observar que toda casa, toda família tem um Bersó? Lugar decisivo da sua casa? A Bíblia diz que 200 homens cansados, irmã Selma, não conseguiram ir para a guerra. Mas Davi continuou com 400. E aqui eu aprendo algumas coisas interessantes. Olhe bem para mim. Olha o versículo 9. 200 homens, Elaine, cansaram e pararam na beira do caminho. Na nossa família, vai ter momentos que algumas pessoas não vão aguentar a jornada. Pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa. Alguém vai cansar na caminhada. Alguém vai estar sem força, sem ânimo, sem coragem. Porque nem todo mundo na sua casa vai estar forte o tempo todo. Nem todo mundo vai estar pronto para guerrear o tempo todo. E talvez tenha alguém aqui essa noite, e eu sinto Deus nessa palavra, que lá na sua casa tem alguém que está cansado. Talvez é o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Talvez eles cansaram. Talvez eles estão prostrados, sem condições de se levantar. Só que você é o Davi da sua casa. Porque é no versículo 10. A Bíblia diz que 200 se prostraram. Mas a Bíblia diz que Davi continuou. Olha o texto. Davi e 400 homens continuaram. Eu quero liberar uma palavra para alguém aqui essa noite. A partir de hoje você vai ser o Davi dentro da tua casa. Vai ter dias que você vai chorar. Vai ter dias que você vai dizer: eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando esse homem, eu não estou aguentando esse casamento, eu não estou aguentando essa família, eu não estou aguentando esse filho. Mas você vai ser o Davi que no versículo 6 se reanimou, que no versículo 6 se levantou. Receba essa palavra de encorajamento nessa terça-feira. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar força, e você vai ter força para lutar pela tua família. Diga para alguém aí, pega na mão de alguém. Eu estou sentindo o peso dessa palavra que essa noite. Pegue na mão de alguém e diga para ele, diga para ela: Deus vai te dar força para tua família. Diga, 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 diga. Deus vai te dar força. E a bênção se derrame até mim. Deus vai te dar força. Deus vai te dar força, Davi. Você vai lutar, você vai correr, você vai guerrear. Dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos. Sua família não vai morrer. Dos teus filhos, tua presença te acompanhe
detrás, por diante, do teu lado e em ti. Você pode adorar Ele aí. Você consegue. Ei, Davi, nessa terça-feira Deus está te encorajando. Entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Diga comigo assim: cansado. Diga mais alto: cansado. Diga: cansado, mas não vou desistir. Diga para alguém: pode estar cansado, mas não vai abandonar a tua casa. Diga para alguém: pode estar cansada, mas não vai abandonar a tua família. Pastor, eu estou na última. Essa noite o bálsamo de Gileade vai restaurar você. Eu tenho alguém de mão levantada para receber isso aqui. O bálsamo de Gileade vai ser derramado sobre a tua cabeça. Você não vai parar. Escute. Na sua casa, eu não estou amaldiçoando, eu só estou te falando uma realidade. Porque tem dia que na minha casa eu vou estar cansado, mas Deus vai encorajar a pastora. Mas vai ter dia que ela vai estar cansada, e Deus vai me encorajar para ser o Davi, para pegar firme e avançar. Mas tem um segundo grupo que acontece. Olha o versículo 11. Encontraram um homem egípcio e o trouxeram até Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Olha o versículo 13. Davi perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou um servo de Amalequita, e o meu Senhor me deixou aqui porque na família tem pessoas feridas. Em algum momento na sua casa vai ter alguém ferido, alguém decepcionado com você mesmo, decepcionado com a vida, com o casamento, com os filhos, com o ministério, com a igreja, com os parentes, com os amigos, decepcionado. Feridas são pessoas que às vezes estão com crises de ansiedade, está tomando um remédio para dormir toda noite. São pessoas que estão com depressão, angustiado. Sabe aquela hora que tem alguém dentro da sua casa, abre a boca e diz assim: nada está dando certo para mim, nada vai, meu casamento não vai, minha vida financeira não vai, nada está indo, eu estou vivendo complexos, eu estou de um jeito que não está dando mais certo. Só que escute isso aqui. Oh, glória. Toda pessoa ferida, ela precisa ser curada. Toda pessoa ferida, ela precisa ser tratada. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, porque é Jesus quem vai falar da parábola do samaritano. E ele deixa bem claro que o samaritano desce e cuida daquele homem ferido. E primeiro, ele cuida do físico. Ele passa azeite, ele passa vinho, ele coloca as faixas e depois ele leva para uma estalagem. Olhe bem para mim, eu vou te falar uma coisa que você precisa aprender lá na tua casa. Feridas não são curadas só com um abraço. Feridas não são curadas só com beijos. Feridas não são curadas só com aperto de mão, não. Feridas não são curadas só com um tapinho nas costas, não. Feridas precisam ser tratadas. Eu vou repetir o que eu disse na série passada aqui. Eu não sou terapeuta.
Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra, eu sou pastor. E eu sei que tem hora que você precisa ter gabinete com o pastor. Eu fui visitar alguém essa semana, e quando eu saí, que eu entrei no carro, eu disse para a pastora assim, eu disse, meu Deus, que situação. E a pastora, tomada por Deus, olhou para mim e disse assim, essa pessoa hoje precisava de um pastor. Ela precisava ouvir a voz do pastor. Eu sei que tem hora que você vai sentar comigo no meu gabinete, que eu vou ser instrumento de Deus para te orientar, para te corrigir, para te disciplinar, para te aconselhar, para gerar mudanças, porque essa é a minha função como pastor. Mas tem hora que eu não vou resolver o seu problema. Tem hora que você precisa entender que você precisa procurar ajuda. Procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Isso não é pecado, isso é coisa certa. Elias estava debaixo de uma árvore depressivo. Você precisa começar a entender isso. Aqui na nossa igreja, toda quarta ou é toda quinta, toda semana muda esse negócio, mas toda semana tem uma psicóloga que atende aqui na igreja. Ah, pastor, eu não vou porque isso é coisa do diabo. Coisa do diabo é você ficar vendo alguém da sua família morrendo. É você ver alguém prostrado numa cama, alguém desesperado. Escute o que eu vou te dizer. Cuide da sua saúde mental. Cuide do seu casamento, cuide da sua família. Se lá na sua casa tem alguém que você fala assim, pastor, eu não preciso provar e mostrar isso para ninguém, mas cabe eu falar aqui. Tem muita gente aqui na igreja que já fez terapia aqui, que é a igreja que está ajudando. E sabe por que eu estou ajudando? É porque eu quero ver o seu bem. Eu quero que você sare. Eu quero que você cure. Eu quero que você seja bem para você viver o que Deus tem na sua vida. Toda família vai ter alguém cansada, mas vai ter alguém ferida. Ah, pastor, não, meu filho, Deus não te deu essa mulher para você deixar ela morrer nas suas mãos, não. Deus não te deu esse filho para você ver ele prostrado dentro de uma casa, não querendo sair, não querendo conversar e você achar que está tudo certo. Não. Cuide de você, porque o que o céu tem para você viver, você precisa ter saúde física e saúde mental para viver. Vou de novo, tudo aquilo que o céu tem para você viver, você precisa ter saúde física e saúde mental para você viver. Aí você está dizendo, por que algumas coisas não acontecem? Deus está olhando do céu e está dizendo, mas você não está preparado. Você não cuida da sua saúde, você não cuida da sua casa, você não cuida do céu. Olha o versículo 13. Olha o que o texto diz. O meu Senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Cuidado com o abandono. Porque tem gente que mora dentro da mesma casa e abandona alguém dentro de casa. Não abandone as pessoas da sua família. Não ignore os problemas. Não ignore as sinalizações que alguém está dando. Pastor, o que eu faço? Procure ajuda. Posso citar minha filha? Ela pregou aqui esses dias, ela contou. Ela pregou aqui no início do ano, ela contou. No ano passado ela sentou comigo, chorou, desabafou e falou um monte de coisa. Eu disse, minha filha, até aqui eu posso. Mas daqui para frente você precisa procurar ajuda. Ela disse, o Senhor me libera 90? O Senhor me libera 90 dias da igreja, eu não quero exercer nenhum cargo, eu quero só sentar. Eu falei, vai. Jesus é quem faz. Está aqui hoje. Está aqui hoje. Sabe quantas mensagens eu recebi dessa menina no momento de crise dela? Foi várias. Era todo dia. Desesperada. Eu disse, Deus vai te dar vitória. Você vai sair disso. Você vai vencer. Está aqui hoje. Inspirada para servir outras pessoas.
Se você está vendo que alguém na tua casa está sinalizando alguma coisa, procure, me procure a pastora. Eu estou aqui para te ajudar. Mas se eu falar para você, irmão, o problema da tua casa, o teu problema não é comigo, até aqui eu posso, procure um psicólogo. Vai! Você está achando que depressão é coisa... Ontem não. Quinta? Não, porque é sexta, sábado. Um pastor lá em Trindade suicidou por causa de depressão. Você acha que isso é brincadeira, essas doenças? Você não descansa, você não tira tempo de lazer, você não tira tempo de qualidade com a sua família, você não faz nada. E envolvido na igreja, você não está assim também não, tá? Só trabalha dia e noite. Sabe qual é o mal do século hoje? Trabalhar o tempo todo. Aí você trabalha, aí faz as contas. Chega no final do mês, vê se você resolveu sua vida toda. É porque compra demais, gasta demais. Por último, 6. Tome de volta tudo que o inimigo roubou de você. Versículo 18. Assim Davi salvou todo. Eu gosto disso aqui. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Não foi algumas coisas, foi tudo. Também salvou as suas duas famílias, as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Vou profetizar para quem acredita nessa terça-feira. Deus vai restituir tudo de volta na tua casa. Tem 3 pessoas de mão levantada, eu vou de novo. Deus vai restituir tudo de volta na tua família. O que Deus te deu, o diabo não vai tomar. Deus vai restaurar, Deus vai restituir. Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos. Você não gerou filhos para viver no cativeiro. Deus não te deu uma família para viver acorrentada. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você se levantar. Eu vou profetizar para quem acredita. Pega se você crê. Está na hora de você se posicionar. Porque quando você se posicionar, você vai receber instruções de Deus. Os sonhos vai voltar para a tua casa. Os projetos vai voltar para a tua família. Sua casa vai voltar a ter tempo de mesa. Vai voltar a ter comunhão. Vai voltar a ter qualidade. Vai voltar a ter carinho. Vai voltar a ter amor. Eu estou liberando. Vai voltar a ter alegria. Vai voltar a ter prazer. Vai voltar a ter paz. Pô, se tem alguém para receber isso aqui, fica de pé. Tua casa vai voltar a ser o melhor lugar para você. Pega a tua família e vem para perto do altar, vem. Urabacalabashure calabarra.